O Marcos sempre falou pra mim o seguinte, cara, que o que eles queriam fazer, a sonoridade que eles buscavam fazer no começo do Angra, era o que os caras fizeram no Holy Land. Então, é uma coisa mais world music, que é o que ele buscava fazer. E, pô, isso pra ele foi, tipo, quase uma decepção. Né, ouvir depois o Holy Land e falar, cara, mas aí, era isso que era pra ter sido feito no começo. Então, talvez tenha sido isso que você está falando, que o Angra poderia ser maior se tivesse já começado no Holy Land, uma coisa naquela praia do Holy Land, na Angels Cry. Cara, não é a praia, não é o estilo. É o que a gente queria fazer. A gente mentiu fazendo o Angels Cry, cara. E mais power metal. A gente se obrigou a fazer uma banda de power metal. Porque não era uma banda de power metal. Não era mesmo, definitivamente. Não foi feito para ser uma banda de power metal. Se fosse, eu nem teria entrado, cara. Porque nunca foi minha onda. Nunca foi o que eu ouvi, como eu já falei. Nunca foi o que eu escutei. E nunca foi o que eu pretendi tocar. E que é a proposta da banda também. Não era a proposta da banda. Exatamente. Não, a proposta da banda era um world metal. Era uma mistura de Queensryche com Peter Gabriel, com música brasileira. Né, sim, a gente adorava, né, cara? Então, negro, né? O Rafa fez, Oswaldo, né? Fez eu fiz depois eu acabei participando da banda de um dos musicais, mas isso anos depois, não na época do Rafa, mas eu conhecia já o pessoal daquela época, através do Rafa também e outras pessoas, mas não era a nossa proposta, Manu, fazer isso. Eu acho que a gente errou, cara, naquela altura do campeonato, de tão novos, uma banda tão nova, a banda tinha 3 anos, de já abrir as pernas, cara, por causa de um selo. A gente tinha feito um show, podia ter ficado mais um ano amadurecendo a banda, fazendo mais shows, se reconhecendo como músicos, como pessoa, compondo mais. Foi tudo muito às pressas, cara. Eu acho que a entrada do Toninho na parada e essa coisa da gente já querer fazer sucesso tão rápido estragou. Tô sendo honesto. Daí, quando eu escutei o Holy Land, né, voltando agora à tua pergunta, falei, vai tomar no cu, né? Agora os caras estão fazendo isso. Não vai vender. E tanto que não vendeu tanto quanto o Angels Cry. Cara, porque é uma ilusão. É igual aquela historinha, né? Assina com a gravadora para fazer pop, depois você faz o que você quer. Cara, vai dormir, cara. Isso nunca funcionou, nunca vai funcionar. Você conquista milhões de fãs no primeiro disco fazendo um estilo, depois você muda? Não, né? Isso é uma idiotice. Você não pode pensar assim. Então, eu acho que a gente tinha que ter demorado mais para gravar o primeiro disco, feito mais turnês, se acertado melhor, se azeitado com pessoas, crescido como seres humanos, porque a gente era muito moleque, e ali todo mundo era super dotado, todo mundo muito inteligente. Eu falo isso com a maior tranquilidade, é verdade. Cada um ao seu talentoso, cada um ao seu modo, entendeu? Sim. Isso já deu mal, entendeu? Aí tinha tudo para dar errado da forma que a gente fez. Então, é muito fácil falar hoje, né? Mas até porque a banda deu certo, só não virou o Metallica. Eu brinco com isso, porque é o que o Rafa sempre fala, né? Eu sonhava em ser o Metallica, então eu sempre dou essa brincada. O André Basso contou uma vez que quando o Rafa montou a banda, ele falava pro André Basso, assim, ele não tinha música nem nada, falava assim, cara, a gente vai ter que montar uma banda, porque a gente vai no Jô. Meu, ir no Jô era o top. O top, Brasil. Claro. Vamos no Jô, sentar na poltrona do Jô e dar entrevista pro Jô. Então, isso faz todo sentido que você tá falando. Cara, já pensava grande, né? Cara, quando você tem uma banda autoral, um trabalho autoral, quando você é um músico autoral, não é um cara de gig. Eu e o Kiko já tínhamos feito gig, mas a gente era muito moleque, hein? A gente ainda não era, cara, o pica da galáxia do Sidemans. A gente era um Sidemans mais novos do Brasil, isso é um fato. Era a banda, todo mundo falava, assim, no circuito de shows brasileiro, a gente era muito bem falado. Os moleques da banda do Dominó, os moleques, todo mundo falava da gente, assim, os grandes artistas. Mas a gente não tinha bagagem nenhuma, essa é a verdade, cara. É a realidade. A gente estava aprendendo a fazer a parada toda. E a partir do momento que a gente virou pragmático, né, tão novos, fudeu tudo, cara. A partir do momento que você perde o sonho, cara, não faz música autoral, não faz trabalho autoral, não grave um disco autoral. Não grava. Se você perde o grande objetivo, cara, é melhor você parar, meu. Se é pra virar burocrático, meu, melhor não fazer, numa boa. Eu penso assim, eu deixei de lançar vários discos, porque no final o resultado eu via que tava burocrático, tava chato, e a banda não ia pra frente. Parei. Porque, meu, não adianta. Eu acho que a carreira do Angra se travou ali, cara. Na minha primeira saída, ali morreu a essência da banda. Não tô falando por minha causa, por causa do clima que se criou, entendeu? Se eu tivesse saído numa boa e a banda continuasse num clima bom, mas não tava, nem entre eles não tinham um clima bom. Essa é a real.
Aí quando você é moleque, já tá num clima ruim, cara, você só espera loucura depois, né? Nada me surpreende. Na verdade, cara, tudo foi muito mambembe. As pessoas acham, nossa, o Limbi, empresário do Halloween, cara, o Limbi foi o primeiro empresário do Halloween, morava num apartamento de 15 metros quadrados, era todo mundo pobre, cara, fudido. O cara conseguiu um contrato. Também não era o Limbi, não era nada, velho. Era o Limbi. Pra gente era o máximo, mas não era. Era um cara que trabalhava no underground, que tinha canais de lançar por licenciamento no Japão, que a gente deslumbrou que ia ser do caralho e tal. Claro que foi do caralho pra eles depois. Super legal. Nem um terço do que poderia ter sido, mas foi. Mas a coisa não é como todo mundo pensa, cara. O perrengue não é só a pensão da tia lá. O perrengue é tudo. O perrengue é Toninho, o perrengue é Limbi, perrengue é briga. A gente começou a construir um castelo num terreno movediço, cara. Muito, muito ruim. Muito ruim. A gente foi muito apressado, na verdade. Na minha opinião, vou repetir o que eu falei no começo. A gente deveria ter esperado mais, ensaiado mais, composto mais, feito mais shows, virado uma banda de verdade, conquistado outras gravadoras, mostrando o que a gente queria fazer de verdade, mas nada disso aconteceu. Foi tudo muito violento. Quando o Toninho entrou e quando houve essa primeira briga do Rafa com o André, que a gente também não sabia, as coisas ficaram muito rápidas, então vamos fazer essa merda logo, não somos amigo porra nenhuma e vamos fazer isso dar certo. Não dá pra rolar assim, né, gente? É uma banda que vai brigar pra sempre. Por isso que agora eu aplaudo eles, que parece que eles estão numa harmonia bonita, uma banda que se dá bem. Pô, você ouve as músicas, o disco flui. No som você já sabe, né, cara? Você ouve um disco que flui, que a banda tá fluindo, você sabe no disco. Quando você trabalha com isso, você sabe no disco. Então, eu acho que foi um Stargazer, assim. O Angels Cry tinha que ter sido gravado depois, talvez nem da forma que foi gravado. Enfim, são muitas variáveis, né? É a minha opinião.